Vamos lá, Fernando? Bora. Não podia ser Então, vamos diferente lá. para não começar com gestão financeira, que é o que eu costumo dizer que é a mãe de todos. É quem manda em tudo. Se o financeiro não está muito bem alinhado e ajustado, nada vai funcionar. O seu marketing não vai funcionar, as vendas não vão caminhar, a equipe não vai estar bem, então o financeiro é o ponto principal. Então, minha primeira recomendação é olhar com muito carinho para a sua gestão financeira. E quando a gente fala de gestão financeira, ela vai muito além, Thaís, de entrada, saída e lucro, receita, despesa e lucro. Eu recomendo fortemente que você comece o ano de 2024 com um planejamento financeiro e que esse planejamento tenha um objetivo. E que esse objetivo seja a formação de um caixa, que é uma reserva financeira. Ter uma reserva financeira correspondente a 3 meses da despesa média da sua empresa vai permitir você fazer muitas coisas. A primeira, dormir. Dormir bem. Você vai dormir que Boa. não vai ter... A primeira coisa é dormir, cara. Não tem nada melhor nessa vida que você dormir. Se você dorme bem e acorda bem, você consegue fazer tudo o que você quiser nessa vida. Então, uma reserva financeira de 3 meses permite que você tenha paz e tranquilidade e durma bem para poder trabalhar. Uma reserva financeira de 3 meses permite que você, em qualquer dor de barriga, em qualquer dor de cabeça, que venha uma Covid-19, que tenha um vulcão em erupção, que tenha um tufão passando por aqui, obviamente não vai acontecer, um tsunami, você tenha aonde correr. Você tenha para onde correr. Então, coloque como objetivo principal na sua gestão financeira formar uma reserva de caixa de 3 meses da sua despesa média. Isso vem através do lucro. Você não tem que pegar o seu lucro e colocar no bolso. Você vai guardar até que se forme 3 meses da despesa média. E você, se você, gestor, atua na operação da academia, é o gerente da academia, receba um prolabore por isso. Um valor fixo, mensal, o que se pagaria para um gerente, um pouquinho mais do que se pagaria para um gerente no mercado. E esse vai ser o seu rendimento mensal. O que a empresa gerar de lucro, você vai guardando para formar essa reserva de caixa, formar essa reserva financeira correspondente a 3 meses da despesa. Faz sentido ou viajei muito, Thaís? Essencial. Eu vou fazer até um complemento. Você falou sobre Por dormir, favor. né? Uhum. Eu sou uma pessoa que sempre fui muito controladinha com dinheiro. E quando a gente é muito controladinho com dinheiro, a gente corre pouco risco. Só que Uhum. um negócio, para ele crescer, você precisa arriscar. E eu só consegui arriscar nos meus negócios quando eu tinha reserva. Porque eu falava assim, bom, se der ruim, eu tenho reserva. Ou seja, você cresce. Porque tomar decisões no negócio, arriscar, entre aspas, claro, com controle, é, é, é necessário. Fazer mudanças no seu negócio. Contratar uma pessoa, você tá falando, não vou contratar porque eu não sei se eu vou ter dinheiro para pagar. Eu escutei isso de um gestor esses dias. Eu preciso contratar para vendas, mas aí eu não sei se eu vou ter dinheiro para pagar. Então, se você tem reserva, ó, vou contratar, porque é uma pessoa de vendas, o dinheiro vai entrar. Se der ruim, não vai dar, mas se der ruim, eu tenho reserva. Então, você cresce tendo essa paz da Exato. reserva. Se torna mais ousado. Eu escutei também uma outra frase uma vez, não vou lembrar de quem é, que a gente vence o concorrente pelo caixa. Porque se você está Vence o preocupado em fazer concorrente. melhor pelo caixa, você está preocupado em fazer melhor que a sua concorrência, você só vai conseguir fazer melhor que a sua concorrência se você tiver um caixa que te dá tranquilidade e que te dá ousadia. Te dá ousadia para dar o próximo passo. Senão, eu vou arriscar, vou investir, vou comprar alguma coisa, vou contratar alguém, vou comprar um equipamento novo, vou viajar, por exemplo, para a ISA nos Estados Unidos ou para a FIBO na Alemanha para aprender alguma coisa nova, mas se a empresa não tem dinheiro, você não consegue fazer. Então, comece fazendo a reserva de caixa, porque aí você consegue ousar e aí sim vencer a concorrência. Exatamente. Essencial essa dica. Bora para a próxima. Próxima, polêmico. Polêmica. Aqui, não sou tanto da polêmica, mas tem um ponto que é polêmico, que é a recorrência, né, Thaís? É impressionante como a recorrência gera uma polêmica que, meu Uma Deus do céu, polêmica. não precisa ser polêmico. E a estratégia de recorrência baseada em pagamento por assinatura, ela precisa fazer parte do seu planejamento para 2024. Eu vou explicar por quê. Porque existe uma coisa no mercado ainda que a gente tende a vender o recorrente como um plano anual. A gente quer substituir o plano anual e, em vez de pagar parcelado em 12 vezes no cartão, eu vou só migrar ele para recorrência e pronto, está resolvido meus problemas. E aí, quando dá ruim lá na frente, o problema é da recorrência. Mas o problema não é da recorrência, o problema é da estratégia que a gente usa para vender a recorrência.
A estratégia que eu recomendo que a gente use para 2024 é o plano mensal recorrente com o modelo assinatura. Netflix, Spotify, o que mais que a gente usa? Apple Music, tudo que a gente usa por assinatura, tem tanta coisa que a gente usa por assinatura, que hoje isso já denota uma mudança de comportamento do consumidor. Pô, Thais, vamos lembrar, a gente não é mais tão novo assim, né? Não vamos falar a idade aqui, mas a gente não é mais tão novo. Mas eu tenho certeza que Não. você ia em locadora alugar filme, não ia? Meu primeiro emprego foi numa locadora. Nossa, que legal! Olha que novidade, não sabia dessa. Que legal essa história, olha aí. Então, você ia em Foi. locadora, você trabalhou e você ia em locadora. Eu ia muito em locadora. Eu sou doido por videogame até hoje. Eu ia alugar fita de videogame até hoje, filme, CD. Então, eu ia em loja comprar CD. Mas hoje, com toda a mudança da tecnologia possível, eu não preciso mais ir numa locadora, porque eu posso assistir o filme, meu filho pode assistir no Disney Plus, eu posso ter a assinatura do Spotify do Apple Music para escutar as minhas músicas sem limites e sem precisar comprar o CD e gastar e deslocar até a loja. O modelo da economia da recorrência é algo que não é tão novo, já está indo desde os anos 2000, um autor chamado Jeremy, vou pegar o nome dele aqui, Jeremy Rifkin, lá no livro A Era do Acesso, ele já dizia que as economias de recorrência já iam ser uma tendência muito forte dali em diante, e isso chegou até as academias. E hoje eu não vejo motivo pelo qual a gente tenha que negar ou renegar a recorrência nas academias, visto que a gente tem algumas grandes vantagens com ela. Primeiro, a gente pode aumentar a taxa de conversão. Eu fiz um estudo aqui, Thaís, com as academias que a Ideal atendeu ao longo desses últimos 5 anos, e nesse estudo eu entendi que as academias que vendiam só plano anual parcelado no cartão e depois passaram a vender na recorrência, elas venderam 29% a mais de novos planos depois dessa mudança. E isso é um dado fundamental e essencial para quem está pensando em colocar ou não colocar, porque você vai me dizer assim, ou os donos vão me dizer, tem inadimplência? Tem. Tem um cliente que cancela o cartão? Tem. Tem, vai ter. Por isso que a gente usa a estratégia de colocar o plano mensal na recorrência para que ele aumente a taxa de conversão, coloca ele mais caro que o plano anual para que a gente cubra esses efeitos da inadimplência e dos cancelamentos de cartão. E um ponto mais importante, o comportamento do consumidor me diz que o cliente prefere pagar mais caro num plano mensal recorrente do que ficar preso a um contrato com multa de cancelamento num plano anual, por exemplo. Então, por isso que é muito mais fácil de vender. Então, a gente consegue destravar muito as vendas a partir dos planos mensais recorrentes, colocando a estratégia certa, a estratégia bonitinha. E tem um outro ponto do comportamento do consumidor, do comportamento humano, nem do consumidor, do comportamento humano, que é a teoria da perspectiva, que diz o seguinte: a gente tem muito mais medo de perder do que vontade de ganhar. E aí, eu como gosto muito de futebol, eu gosto muito de futebol. E uma vez o Vanderlei Luxemburgo, eu sou São Paulino, mas o Luxemburgo soltou a frase uma vez que o medo de perder tira a vontade de ganhar. A gente tem tanto medo de perder na recorrência que a gente tem medo de implantar e não consegue ver os benefícios e os ganhos que ela nos traz a partir do momento que a gente implanta na estratégia do modelo de assinatura, do modelo mensal que não acaba nunca. Então esse é o segundo ponto. A recorrência ela precisa estar e é algo que vai ser inevitável. Mais cedo ou mais tarde, o mundo vai ser tomado pela recorrência em qualquer coisa no mundo. Hoje eu tenho assinatura de aparelho de barbear. Então eu recebo na minha casa lâmina de barbear a cada 4 meses para usar a cada 4 meses por assinatura. Eu não compro mais. Chega na minha casa e uso. Então a gente faz assinatura para tudo na vida. E por que não fazer assinatura de um plano de academia, já que a atividade física é para a vida inteira? A atividade física não é para a gente começar e parar. A atividade física é para a vida toda. Então não faz sentido eu vender para ele um plano que encerra. Eu vou sim vender um plano que é para o resto da vida e só vai terminar quando ele solicitar o cancelamento. Legal. Faz todo sentido. Até porque eu não tinha essas outras empresas que hoje vendem treinamentos na recorrência. Eu fui a primeira. E era até difícil das pessoas entenderem. Mas uma coisa que eu percebi nesse tempo é que você ter o plano de recorrência também ajuda a vender os planos mais longos. Eu tive um aumento. Quando você precifica corretamente, você aumenta a quantidade dos planos, porque para a gente interessa mesmo o plano mais longo. Vamos combinar que para a gente interessa o plano mais longo. Mas ajudou. Quando eu acertei o preço, ajudou a aumentar os planos mais longos. E no final das contas, quem vai decidir é o cliente.
Não é a gente que vai tomar a Sim, decisão, afinal é do cliente. E a gente não precisa ter uma coisa para anular a outra. Uma coisa não precisa anular a exatamente. outra. A gente pode ter as duas opções, o cliente escolhe o que for melhor para ele, tá tudo bem. E tá tudo certo. A gente tem que guiar a decisão nesse ponto de precificação é meio complicado. Eu entender o comportamento do consumidor faz muito mais sentido do que a gente forçar goela abaixo a venda de um plano específico, por exemplo. Exatamente. Agora, uma coisa que eu acho confuso, talvez possa esclarecer aqui, é que eu vejo o pessoal nos grupos falando, eu vendo recorrência e vendo mensal. Eu acho isso uma confusão. Eu, como cliente, ficaria confusa. Qual é a diferença entre uma recorrência e um mensal? O ideal é que seja um mensal recorrência, né? Seja o mensal recorrência mais baixo do que o plano mensal normal. O plano mensal normal, Thaís, eu acredito, eu posso estar enganado, mas eu acredito que tenha que ter por lei, porque a gente tem que aceitar pagamento em dinheiro. E na recorrência a gente só Ah, consegue aceitar o entendi. pagamento de cartão. Então, é uma lei que determina que todos os estabelecimentos comerciais precisam obrigatoriamente aceitar um pagamento em dinheiro. Quando eu trabalhava numa grande Uhum. rede de academias, a gente sofreu isso, precisou reformular alguns planos por conta disso, porque precisava aceitar o pagamento em dinheiro. Então, o que eu tenho recomendado é que a gente tenha um plano mensal, sim. São três opções. O plano mensal, normal, que você pode pagar em dinheiro, débito e Pix, e só. Não pode pagar em cartão de crédito. O plano mensal recorrente, que você paga no cartão de crédito, debitando automaticamente. E o plano anual, que é parcelado em 12 vezes no cartão. São os três Ah, tá. pontos de precificação que a gente não precisa inventar muito mais do que isso. São esses três e esses três atendem muito bem qualquer tipo de cliente. Devem estar se perguntando, muita gente deve te perguntar, me pergunta também, não, trimestral, semestral. Eu sou assim, a gente vendeu isso a vida inteira. E eu me pergunto até hoje, por que a gente vendia desse jeito a vida inteira? Não tem uma explicação lógica. Não tem uma explicação lógica. Por que tem que vender 1, 3, 6, 9, 12 meses? Por quê? Não sei. Até É. hoje eu não sei responder. E quando a gente Um pega e faz, eu vou coloca. fazer. Todo mundo faz a vida inteira até hoje. Você tem academia que faz até hoje. Por que? Eu não sei. Mas quando a gente coloca essas três alternativas de plano e usa o mensal recorrente como um plano intermediário, os dados vão nos mostrar que a média de permanência no Brasil de um cliente em academia no mensal recorrente é em torno de 9 meses. Então eu prefiro 9 esse cara no meses. mensal recorrente do que no plano semestral. Porque a média de permanência é maior. E eu não tenho que fazer uma venda de novo. O problema é ter que fazer renovação. Cara, tem uma birra de renovação que é absurda. Tem que sentar com o cliente, procurar e renovar e negociar. E o cara quer desconto. E aí, se o plano dele seja trimestral, vence agora em dezembro. Ah, não, só volta em fevereiro, depois do carnaval. Isso atrasa completamente o planejamento financeiro. Você está no automático, vai embora. E o negócio não acaba nunca. Então, esse é É o verdade. olhar na estratégia comercial pensando na recorrência. Legal. Legal. Já esclareci já até a minha dúvida aqui, né? Porque às vezes eu vejo o pessoal falando sobre isso, gente, mas por que complicar para o cliente entender, né? Porque se a gente tem que explicar muito para o cliente, ele demora para tomar decisão, né? Então agora já ficou mais claro. Boa. E tem aquele ponto de. A gente, na estratégia comercial, a gente não usa a apresentação do mensal. São duas alternativas. Você tem o mensal recorrente e o anual. Pronto, acabou. Escolhe o que ficar melhor para você, com diferenças de preços de pelo menos 20% entre um e outro. O mensal recorrente sempre mais caro. O mensal recorrente sempre mais caro que o plano anual. Até para compensar a Uhum. inadimplência, compensar o pessoal que cancela cartão e a provável média de permanência um pouquinho mais baixa. Só que isso acaba se Sim. compensando com uma taxa de conversão mais alta. E se a pessoa engaja com a academia, ela fica. Ou com o produto em si, né? No meu caso, eu tenho vários clientes que estão há anos. 3, 4, 5 anos comigo. A escola tem 6. E ela tá na recorrência. Pois Fica é. e assim, mas tem gente que põe no cartão e esquece que tá pagando. Não, as pessoas sabem, porque elas estão no grupo, elas estão assistindo aula, então é gente que vê valor. Então aí vem um outro trabalho de se manter o cliente, e isso aumenta a qualidade do mercado em si, das academias do mercado. Acho que essa é a parte principal filosófica mais bonita de todo esse processo, que é a gente conseguir fazer esse cara se apaixonar pela atividade física e a gente poder melhorar um número, ou dois números, na verdade, que me incomodam bastante. Primeiro, os 4,92% de pessoas que praticam atividade física em academia, e isso muito se deve à comunicação que a gente faz e ao modelo de venda que a gente tem, que se a gente vende muito mais plano mensal, a rotatividade é muito maior. E o segundo número é que a OMS diz que na América Latina e Caribe, 47,5% da população ela é sedentária. E cada vez que a gente traz 7,5. mais, 47,5% da população é sedentária na América Latina e Caribe.
Então, cada vez que a gente traz mais gente para treinar em academia por mais tempo e ele fica porque ele gosta e não porque ele está preso a um contrato, a gente consegue transformar ainda mais a saúde de toda a população, que é a parte mais legal da nossa missão. Eu acho que vale a pena a gente pensar com muito carinho com isso. Legal. E terceira estratégia que você vai compartilhar com a gente. Também é um pouquinho polêmica. Eu pensei muito ao longo... Mais uma polêmica. Mais uma. Não sou de polêmica, mas ó, só vim queimar seu filme hoje, hein, Thaís? Tá doido. Mas polêmica, mas de 3 estratégias, 2 são polêmicas. 2 são polêmicas. E eu pensei tanto nessa ao longo desse ano, que até o ano passado eu pensava diferente. E a parte mais legal também é a gente poder mudar de opinião o tempo inteiro, baseado em observações, em trabalho, em experiência, em fatos e dados. Eu cheguei à conclusão que a gente não tem que ficar procurando diferencial. Pequenas e médias academias tradicionais, a gente escuta história na internet o tempo inteiro do unicórnio, daquela empresa que tem pensamento de startup, e aí ela triplicou, recebeu investimento e fez aquele monte de coisa. Mas, gente, isso é exceção. Isso é exceção, isso não é regra. Não vai acontecer com todas as empresas. A gente tem que aceitar a realidade. E a maioria das empresas vai seguir um caminho que pode ser mega saudável e super tranquilo, que é não reinventar a roda. Fazer muito bem aquilo que você já faz. Existe aquela dor de estômago do tipo, eu preciso encontrar um diferencial para a minha academia e isso nenhum concorrente pode ter. Quais são os meus diferenciais? A minha recomendação é, para de procurar diferencial. Para. Olha o que você faz muito bem. Olha para qual público você está trabalhando. Melhora em 200% aquilo que você já faz muito bem. Sem reinventar a roda. Melhorar 200% o que você já faz muito bem é um passo grande em relação ao sucesso. E eu vou usar o seu exemplo, tá, Thaís? Você tinha uma escola que transformou no instituto. Você não reinventou nada, né? Você não reinventou absolutamente nada. Você fez muito, você melhorou aquilo que você já fazia muito bem. Você sempre foi muito boa nisso. Então você já deu um passo e melhorou. Melhorou demais. Não criou nenhum diferencial absurdo, porque você tem outras empresas no mercado que fazem a mesma coisa. Tá tudo bem, gente. Só que você faz tudo bem e tem o seu sucesso, assim como as empresas têm o seu sucesso. As academias podem passar a mesma coisa. Você vai ter milhares de academias de bairro, milhares de pequenas e médias academias, vai ter grandes redes, e todas podem ter um relativo sucesso, desde que façam muito bem aquilo que se propõe a fazer. Então, a minha recomendação é, vamos esquecer de procurar o diferencial, não vamos mais esquentar tanto a cabeça procurando alguma coisa absurda, uma coisa fora da caixa. Pensamento fora da caixa, vamos pensar fora da caixa, vamos trazer alguma coisa, gente. Vamos pensar aqui, ó, direitinho, bonitinho, na caixinha, vamos executar muito bem o que a gente faz. Eu garanto, se você executar muito bem o que você faz e tiver em caixa, gestão financeira, a primeira lá, estratégia, se tiver uma gestão financeira muito bem feita, cara, sua vida tá feita. Tá feita. Você tem condições de expandir, de formar uma pequena rede. Aí você pode começar a sonhar um pouco maior ali para frente. Mas lembrando que a maioria das empresas não vão se tornar unicórnio, que é receber investimento bilionário, não vão abrir capital na bolsa, e a gente vai continuar tendo um grande impacto positivo na sociedade através do que a gente já faz muito bem. Inclusive tirando pessoas do sedentarismo. Eu acho que essa tem que ser a nossa principal missão. Muito bom, muito bom. Em relação à diferenciação, realmente é muito difícil a gente pensar em algo e esse algo não ser copiado depois, né? Uhum. Eu vejo pelos meus negócios mesmo. Quando eu criei a escola lá, depois de um tempo, outras apareceram. Agora eu implantei alguma coisa que eu te falei. Eu dei uma pivotada, assim, com a mesma base, eu dei uma outra roupagem, entrou a certificação, ela foi reconhecida pelo MEC. Mas eu sei que daqui a pouco tá todo mundo igual de novo. Uhum. Porque a gente dá um passinho e os outros vêm. Então você não pode ficar nessa neura o tempo todo. Eu prefiro criar, melhorar a minha entrega. Que é o grande ponto, que é exatamente o que você falou. Então, eu vou melhorar a minha entrega. Melhorando a minha entrega é uma forma de se diferenciar também. Porque hoje, acho que para as academias, principalmente, o mais difícil é essa questão do ser bem atendido, do cliente ficar. Faz o arroz com feijão bem feito, né? Nossa, um arroz com feijão muito bem feito mata uma fome, que é uma beleza, né? Daqui a pouco, a hora do almoço, a gente vai comer um arroz com nossa! feijão. E eu troco muita coisa frescalhada com arroz com feijão.
E sustenta a gente o dia inteiro, que é uma maravilha. A associação foi super perfeita, Thaís. A gente pode viver super bem fazendo, entre aspas, o arroz com feijão, fazendo aquilo que a gente faz muito bem. E tem uma coisa que não estava no script, que a gente não combinou, mas que você me puxou um ponto importante, que pode ser uma quarta estratégia, tá? Não estava no nosso script, mas eu vou colocar, que é mensurar o como que esse cliente, o quanto que esse cliente gosta ou não gosta da academia. Então, NPS. Usar a ferramenta do NPS para mensurar como está a experiência desse cliente, não importa se você é uma academia grande, uma academia pequena, uma academia de bairro, uma academia de rede, a experiência que o cliente busca tem uma expectativa, e mensurar essa expectativa é parte do nosso processo também. Então, ter a ferramenta do NPS, do Net Promoter Score, que é uma metodologia super validada e utilizada por empresas de todos os segmentos no mundo inteiro, vai fazer muito sentido nesse olhar do o que eu preciso melhorar naquilo que eu já sou bom. Olhar para o detalhe daquilo que eu já entrego muito bem. E aí, olhar para isso com esse olhar mais crítico, porque tem o olhar crítico, que é o olhar crítico do cliente. E aí eu tenho um grande amigo meu chamado Rogério Aranda, que trabalha com isso, trabalha com NPS. Ele fala assim, a única pessoa onipresente na academia é o cliente. Que ele está em todos os lugares. Ele está em todos os lugares, ele vê tudo, ele sabe de tudo. Não é o dono, não é o gerente, não é ninguém. Não é ninguém. Talvez tenha duas pessoas, Deus e o cliente, que estão lá o tempo inteiro. E conversar com o cliente a respeito disso, escutar o que o cliente tem a te dizer a respeito da experiência que ele tem na sua empresa, é a opinião mais importante. Dane-se o que pensa o seu concorrente, o que você pensa do seu concorrente, o que o concorrente pensa de você, isso não importa. O que o seu cliente pensa da sua academia, o que nossos clientes pensam na Ideal, o que os seus clientes pensam do Instituto, é o que mais vale, e o NPS é o que vai trazer essa clareza. Essa clareza de informação daquilo, qual que está sendo a experiência dele. Exatamente. Então, na hora que você for quebrar a cabeça sobre o que eu posso fazer para melhorar, aí fica lá o gestor sozinho, na salinha dele, quebrando a cabeça, o que eu posso fazer? Ele não pergunta para a equipe, mas principalmente, pergunta para o cliente. Né? Às vezes é mudar a posição de alguma coisa, é a música, são às vezes pequenas coisas que você já melhora a experiência. Me pergunta para o cliente, né? Fica tentando inventar a roda. Sem tentar inventar a roda, perguntar para o cliente, e às vezes ele falar sem perguntar, sem a gente perguntar diretamente, quando a gente usa o modelo do NPS, que a gente vai recebendo, enviando pesquisa diariamente para as academias, para os clientes das academias, ele vai dizendo aleatoriamente aquilo que incomoda ele ou aquilo que já faz muito bem. Então não é só o que ele olha de ruim ou aquilo que ele está incomodado, mas o que vem de elogio do que a gente já faz muito bem reforça positivamente aquilo que a gente já faz. Isso é ponto importante para levar para a equipe. Porque elogiar é difícil, a gente sabe, né? Elogiar é muito difícil. É muito mais fácil criticar, apontar o dedo, do que elogiar. E quando tem um modelo desse de metodologia de NPS que um cliente elogia, primeiro que a gente se sente super bem, fala, opa, estamos no caminho certo. E segundo que a gente pode levar isso para a equipe e falar, olha só, que legal, olha o que os clientes estão pensando do nosso atendimento, do nosso modelo de trabalho. Isso reforça positivamente o que a gente já faz muito bem, que cai na questão da diferenciação. A gente não precisa se diferenciar. A gente precisa fazer muito bem aquilo que a gente está disposto a fazer. Exatamente. Exatamente. Deixa eu responder aqui a pergunta do Everton. Essa estratégia de precificação no recorrente tem no Gestão Fitness? Você fala do recorrente no seu módulo de precificação competitiva, né? Sim, Everton, sim. A gente fala da montagem. No módulo de precificação competitiva que o Fernando Tadeu ministra no Gestão Fitness, ele fala do recorrente, e existe um falando especificamente de recorrência, que é tudo sobre recorrência, que é o Valério Ferreira que fala sobre isso. Então, a gente tem aí para esse assunto, tem pelo menos dois módulos no Gestão Fitness. Ótimo. Vamos resumindo aqui, então. Primeira estratégia que você apresentou aqui para a gente é a importância da gestão financeira, de criar um caixa para ter recurso para uma emergência, seja um recurso para dormir bem, seja um recurso para arriscar, ser mais ousado em alguma decisão. A segunda, falou sobre a recorrência, a importância de se ter recorrência, que tem gente que fala, não quero, mas precisa ter, até para a imagem da academia parecer que é arcaica, né? Porque parece que hoje uma academia que não trabalha com recorrência, ela
Parou no tempo, né? Parou no tempo. Exato. E o terceiro, sobre marketing, a diferenciação, não fica correndo atrás de inventar a roda, faz arroz e feijão bem feito. Aí, quarto, mensurar o NPS, o que o seu cliente acha da sua academia. Então, são 4 estratégias que o Fernando compartilhou com a gente aqui. Legal? Perfeito, Fechou? excelente. Acho que está bem resumido e está muito claro. Bem, A gente se concentrar nisso e mais um monte de que vão aparecer dos nossos colegas consultores que vão nos dar aqui ao longo dos próximos 2 dias, a gente tem um material muito rico e muito vasto para poder ler. E aí você faz favor de me mandar esse PDF aí, que eu também quero aprender um pouco mais. com certeza. Com certeza. Termina Tudo na quinta-feira. Eu acho que vai mais uma semana, mais ou menos, aí para compilar tudo, formatar tudo. E todo mundo que for do Gestão Fitness vai receber, inclusive os nossos parceiros consultores também. Já é, Fê? Muito obrigada. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou. Obrigadão mais uma vez por você abraçar mais uma vez, né, o projeto aqui comigo. Essas mudanças, estar tá mais próximo aqui na parceria. Com certeza a gente vai fazer um trabalho muito legal junto. Obrigadão mesmo. Bom, eu só tenho que agradecer de novo a oportunidade de poder contribuir um pouco mais com o nosso mercado, de poder contribuir contigo pela amizade bacana que a gente tem, pela relação que a gente criou. Só tenho que agradecer todos os dias, dizer que eu estou às ordens, estou à disposição. Conto contigo e você pode contar comigo também. Obrigadão, Fê. Obrigadão mesmo. Pessoal, até a próxima live, agora às 13h. Obrigadão, Fê. Um beijão. Um ótimo dia para vocês. Se cuidem. Valeu. Tchau, tchau. Até a próxima. É.